Bom dia, irmão. Que a paz e o amor de Cristo esteja sobre o seu lar e sobre sua família. E que o Senhor Jesus, no dia de hoje, os conduza os seus passos e supra com todas as suas necessidades. Supra com todas as suas necessidades, irmão. Hoje eu vou falar sobre a obediência a Deus. Se nós obedecemos a Deus, é porque o amamos. Porque a igreja hoje não está vivendo a obediência. E não é só nos dias de hoje que a igreja e o povo de Deus é desobediente a Ele. Desde a fundação do mundo, desde quando Ele criou o jardim do Éden, onde Ele colocou uma ordem, uma lei, e Eva desobedeceu. Mas Deus sempre quis trazer o seu povo para perto dele. E nós só chegamos perto e voltamos a ter intimidade com Deus quando nós nos voltamos a obedecê-lo, a andar com Ele e viver os mandamentos dele, buscar os mandamentos dele para colocar em nossas vidas. Então, hoje eu vou falar sobre a obediência, mas não a obediência que está sendo ensinada em muitos tempos. A obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra dele. Abra sua Bíblia aí onde você está, em Deuteronômio 5, 29. Diz assim a palavra de Deus: como seria bom se eles sempre pensasse assim e me respeitasse e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Se nós nos voltássemos à obediência, Deus estaria abençoando, Deus estaria guardando o seu povo para sempre. Mas a desobediência do povo lá mesmo, quando andaram com Moisés, criticando, porque o ser humano é rebelde, por natureza. Nós temos um exemplo hoje que por falta de obediência, porque Deus é o nosso Pai. Então, nós temos um exemplo na terra. Por falta de obediência, os filhos estão rebeldes. E por os filhos estar rebeldes aos seus pais terrenos, estão se destruindo, estão se aniquilando. Quando Deus colocou em seus mandamentos que o filho deveria honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias fossem prolongados sobre a terra, Deus deixou bem claro que a nossa vida também dependeria de honrar Ele em obediência. Hoje os filhos são desobedientes, não respeitam pai, mãe. E quantos de 13, 12 anos estão na vala, mortos, porque muitas vezes não escutaram os mandamentos do seu pai, não escutaram as ordens do seu pai. Assim somos nós diante de Deus. Diante de Deus nós precisamos obedecer a sua palavra, o seu evangelho. Nós precisamos andar com Ele na obediência, para que nossa vida venha prosperar, nossa vida venha crescer. Não existe orientação melhor do que Deus em nossa vida. Nós precisamos obedecer a palavra. Hoje o ensinamento de obediência está contrário à palavra de Deus. E eu provo isso na palavra do Senhor Jesus. Em 1 Samuel, em 1 Samuel 15,
Em 1 Samuel 15:22 diz o seguinte: Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. As melhores ovelhas. Então, hoje é ensinado que você tem que sacrificar. Sacrificar, 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 ofertar, ofertar, mas não estão ensinando a obedecer. Você pode chegar, como muitas igrejas mandam, vender tudo que você tem e colocar no altar. Você pode até fazer isso. Mas, se não tiver obediência, se você não obedecer, o seu sacrifício não adianta de nada. Porque Deus não se agrada. Assim seria fácil. Deus não se agrada. Deus não se agrada de oferta e sacrifício. Se você não está obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra, andando como Jesus andou, Ele não se agrada disso. Assim é fácil, irmão. Assim é fácil nós pegarmos assim, 5.000, botar no envelope, entrega lá, em cima do altar, e pronto, eu sacrifiquei, Deus tem por obrigação me abençoar, como muitos diz. Muitos hipócritas ainda mandam você colocar Deus na parede, pelo dinheiro que você deu em cima do altar. Faça isso não, irmão. Se você não honrar a Deus, Deus não vai te honrar, não. Então, muitas pessoas vivem enganado, sacrificam e ofertam, mas não obedecem. Mas Deus não se agrada, Ele mesmo diz, não se agrada da oferta nem do sacrifício. Ele se agrada da obediência do ser humano. Que adianta você ofertar ou sacrificar o seu tudo, como muitos mandam, e ter ódio no coração, mágoa. Que adianta você sacrificar tudo que você tem e pisar nas pessoas, não amar o próximo como a si mesmo. Que adianta você sacrificar tudo que você tem por avareza, por querer os tesouros da terra. Então, a obediência é muito importante e que a igreja não está querendo viver no dia de hoje. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o seu evangelho, obedecer aquilo que Deus ensina. Sabe por que a obediência não está sendo pregada? Porque o ser humano não quer obedecer. E se o pastor pregar obediência, renúncia, salvação, a igreja vai ficar vazia. Porque o ser humano quer andar segundo o mundo. O ser humano ama mais o mundo do que a Deus. Isso é a realidade. É a verdade que tem que ser dita. Porque nós vemos desde o começo do mundo que Deus sempre quis o melhor para a humanidade e a humanidade sempre lhe rejeitou na obediência. A humanidade nunca quis obedecer a Deus, viver segundo o mandamento dele. As pessoas procuram facilidade. E uma das facilidades que o enganador encontrou para fazer com que as pessoas pensem que Deus não exige a obediência ao ser humano foi: sacrifique, oferte, sacrifique, oferte, sacrifique e oferte. Quer dizer, eu dou meu sacrifício, dou minha oferta. O próprio Deus diz assim: se você vai dar uma oferta na casa dele e tem alguma coisa contra seu irmão, antes de subir no altar, vá lá e peça perdão a ele. E peça perdão a ele. Então, é a obediência a Deus que não está... As pessoas estão dando tudo e não estão recebendo nada porque Deus não se agrada de coisas materiais.
Deus quer sua obediência no espiritual, que é sua palavra. Deus quer obediência no seu espiritual, obedecer. A igreja hoje não anda como Jesus mandou andar. Não obedece. A igreja não renuncia ao mundo. A igreja não é diferente do mundo. Nós vemos hoje, dentro da casa de Deus, a maneira de agir, de andar, de se vestir. Não é como, não é obrigado você fazer, porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus, ele deixou esse livro com regra, disciplina. Ele deixou esse livro com regra, disciplina e doutrina. Não é doutrina do homem. Eu não estou falando de veste por doutrina do homem. Eu não estou falando de brinco por doutrina do homem. Eu estou falando porque Deus fala aqui e você obedeça em sua palavra. Estude a Bíblia e faça a vontade de Deus em sua vida. Não é a sua vontade. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos Ele para obedecê-lo, para ser servo dele. Em João 14:15 diz o seguinte, irmão. João 14:15. Vamos ler a Bíblia, que é o melhor que a gente faz, porque palavra de homem não é verdadeira. A palavra verdadeira vem do Senhor, está na Bíblia. O homem não tem verdade, a verdade está na palavra de Deus. João 15, 22. João 15:22 diz o seguinte. João 15:22. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Errei, desculpa, pessoal. É João 14:22. João 14:15. Aliás, João 14:15. Jesus continuou: se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Quer dizer, se nós amamos a Deus e dizemos, você muitas vezes, se eu perguntar a você, você vai dizer, se eu perguntar a você, você ama a Deus? Você vai dizer assim, eu amo. Mas quem ama obedece. Você ama a Deus acima de qualquer coisa? Ama. E por que não vai para a casa dele todo dia? E por que você não evangeliza? E por que você não larga os seus vícios? Não larga os seus próprios interesses e vai fazer a vontade dele? Que amor é esse? Eu amo a Deus. Mas muita gente diz que ama a Deus atrás da proteção de Deus. Ama a Deus porque tem medo da condenação do pecado. Ama a Deus porque diz que Deus vai prosperar a vida dele. Isso não é amor, isso é interesse. Eu não posso andar com Deus sendo um interesseiro. Eu tenho de andar com Deus por amá-lo. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, sua vontade. Fazer aquilo que Ele quer em sua vida. Porque todos nós temos um ministério. Todo ser humano tem um ministério a fazer aqui na terra. Seja ele qual for. Mas todos nós temos. Todos nós temos de agradar a Deus para que a vontade dele seja adquirida em nossa vida. Nós temos de fazer a nossa vida ser um testemunho cristão. Não é pagão não, como está sendo. Muitos cristãos estão fazendo coisas piores até que o pagão. Porque o pagão muitas vezes ele faz pela ignorância.
Ele erra pela ignorância, por não conhecer a Bíblia, por não conhecer a palavra. E tem muitas pessoas que são cristãos, que dizem ser cristão. Muitos são até estudiosos aprofundadamente da Bíblia, mas faz pior do que o pagão, porque desobedece e faz contrário à palavra de Deus. Nós temos de obedecer a Deus em todas as coisas em nossa vida. Você quer andar direitinho? Você quer andar tendo as bênçãos, as bem-aventuranças na sua vida? Seja obediente a Deus. Obedeça a Ele e faça aquilo que Ele manda na palavra dele. Não é o que o homem fala. Leia a Bíblia, vá lendo, e ela vai abrindo seu discernimento, sua mente, para a compreensão da palavra. E você vai colocando os pés nos degraus da salvação. E caminhando no caminho, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Então a gente anda no caminho que é Ele, na obediência à palavra. Viu? Em Lucas 6 diz o seguinte. Lucas 6:14. Lucas 6, aliás, 46 diz o seguinte. Lucas 6:46 diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Olha aí. Nós chamamos Senhor, 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 Senhor. Mas quando ouvimos a palavra, que ela vai na ferida do pecado e arranca aquela casca e dói, nós dizemos, não, essa palavra não é para mim não, eu não vou. Não, isso aí não é para ser vivido, não. Não, nem tudo na Bíblia é para a gente botar em prática, não. Porque está doendo em você, é um erro que você pratica. É um erro que você pratica. Você está na iniquidade. E o pecado, quando a palavra vem, dói, irmão. Porque ele quer arrancar. O pecado é como um tumor que está a ponto de estourar. Aí Jesus chega para curar aquela enfermidade e aperta aquele tumor, ô dor. Mas ele aperta, mas ele tem que tirar o pecado como todo. Então ainda tem o carnegão, aí ele fica apertando ali. E a dor é tremenda, chega a sair lágrimas dos olhos. Por isso que muita gente não quer obedecer. É como aquelas pessoas que estão com tumor e não quer que ninguém toque. Não, não toque aqui não, que dói. Deixa aí. É o pecado na vida de muitas pessoas. E o pecado, o que é pecado? Muita gente diz que pecado é mentira. É mentira, é roubar, é matar. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Todo aquilo que você desobedece à palavra, se você é desobediente ao ensinamento de Deus, conhecendo, porque a Bíblia diz que aquele que vive na ignorância, o pecado da ignorância, ele perdoa. Por quê? Porque você não tinha o conhecimento. Aí é perdoado. Mas depois que nós começamos a conhecer a palavra, aí nós não podemos mais. Deus vai ensinando o que é certo e o que é errado, e nós vamos tirando o que é errado e caminhando com o que é certo. O pecado é a desobediência no que Deus disse que é certo para a minha vida e eu não aceito. Então nós vivemos num mundo de desobediência, principalmente os cristãos. Por isso que a igreja não tem a unção, não tem o poder, não faz as maravilhas da igreja primitiva.
A igreja primitiva, eles obedeciam a Deus até a morte. Era morte, e morte cruéis. Se você for olhar os mártires da igreja cristã, você vai ver que as mortes deles eram terríveis, mas eles morriam na obediência. Por isso que quando eles passavam numa rua, a sombra dele curava. Não é essa hipocrisia que está hoje aí, não. Um bocado de hipócrita, um bocado de safado, sem vergonha, mentindo em cima do altar e dizendo que a roupa, que isso, que aquilo cura. Um bocado de enganador. Nem a palavra que ele prega cura, porque é uma palavra enganosa. É uma palavra de falsos profetas. Imagine a roupa ou a sombra. A sombra de Paulo, quando ele passava a curar os enfermos, porque Paulo era obediente. Paulo não ficou na riqueza. Paulo fez o contrário desses idiotas de hoje. Ele largou todo o seu bem-estar para apanhar. O próprio Deus disse a ele, o próprio Jesus disse que ele ia ver como é bom e maravilhoso sofrer pelo amor da obra dele. E ele apanhou, sofreu, tinha um espinho na carne, maltratando ele todo o tempo. Por isso que Paulo, quando passava a sombra dele, curava. O avental de Paulo, as pessoas pegavam a pedaço, ele não dava. As pessoas iam lá e arrancavam o pedaço do avental dele e colocavam no enfermo, e o enfermo seria curado. Ele não dava, dizendo assim, ó, eu vou dar um pedaço, eu vou dar a minha gravata, um pedaço da minha gravata, e você tá uma oferta de 5.000, e você coloca lá e será curado. Ele não dizia isso, não. O avental de Paulo curava, porque até o suor de Paulo era cheio de obediência. O que não existe hoje. Não existe hoje. Hoje em dia todos nós somos muito desobedientes. E principalmente a igreja desse tempo de hoje. Como é que eu vou ser hipócrita e dizer que um pedaço de minha roupa vai salvar alguém? Se o mínimo que pode acontecer é a palavra, eu começar a aprender ela e me esforçar para obedecer e dizer ela com a verdade que ela é, aí ela pode salvar, libertar e curar. Mas hoje em dia a obediência não está sendo pregada. Porque se ele pregar a obediência, as pessoas vão deixar de fazer o que ele diz. Muitos pregadores não pregam a obediência porque se ele pregar a obediência, que muitos não vão querer viver porque vive com um sistema mundano no coração e o amor está no mundo e não em Deus, e quem ama o mundo não tem o amor de Deus, não vão querer ficar. E outra, se ele pregar, ele não vai poder falar as mentiras que ele fala. Ele vai enganar, querer enganar. Então a obediência é muito importante para nós. E nós só aprendemos a obedecer se examinarmos as Escrituras e botar ela em prática em nosso coração. Em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 5. Atos dos Apóstolos 5, 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas, ou nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Nós temos de obedecer a Deus e não a homens. Quando é que eu obedeço a Deus e não obedeço a homens? Quando eu tenho o conhecimento, o discernimento da palavra de Deus. Mas tem muita gente obedecendo a homens, sendo dirigido por homens. Ele tem o homem tanto como Deus. Se você chegar perto de uma pessoa dessas igrejas
É, vou dizer logo assim, essas igrejas do anticristo que os falsos profetas estão preparando o povo para ser enganado. Se você chegar perto de umas pessoas dessas e começar a pregar e dizer que tudo aquilo que eles estão fazendo é errado, e que o líder dele, e falar o nome do líder, é arriscado você apanhar. Se você falar o nome da placa da igreja, é arriscado você ser apedrejado por eles. Porque eles não estão seguindo Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Eles estão seguindo o homem. É tanto que estão seguindo o homem que você vê que em muitas igrejas eles botam a foto do homem nos nomes da igreja. A idolatria ao homem, seguindo ao homem. Ah, essa igreja é de fulano, essa igreja é de cicrano. Ah, esse homem aí, o homem é pecador, o homem é errado, o homem é mentiroso, o homem é corruptivo. Só tem uma verdade nesse mundo. E essa verdade só sai da boca do homem quando ela é dita a palavra de Deus, ensinada, o texto com contexto, não com pretexto de se beneficiar. Eu pego um texto da Bíblia e faço uma maquiagem em cima daquela palavra para obter bens materiais dos outros, dinheiro dos outros. Isso não é um texto com contexto, é um texto com pretexto. Então, quando eu quero enganar o povo, né? Quando a pessoa quer enganar o povo, ela pega um versículo e dali faz um pretexto. Agora, quando eu quero ensinar o povo, eu pego o texto e faço um contexto, quer dizer, um ensinamento. Eu ensino a verdade. Eu ensino aquilo. E não é homem que faz contexto bíblico. É a sabedoria de Deus que é derramada sobre o homem. O contexto do texto tem de ser inspirado por Deus. O contexto. Se eu pego um versículo, como eu peguei esse agora, esse versículo aqui, Atos dos Apóstolos 5, 29, e diz assim: então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. E eu pego esse texto aqui e faço um pretexto para a minha vida. Aí eu não estou sendo inspirado por Deus, mas se eu pego aqui e digo: olha, Deus ensinou e está mostrando em sua palavra que nós não devemos confiar em homem, nós devemos confiar em sua palavra. Muitas vezes esses homens pegam pequenos trechos da Bíblia, irmão, e fala tanta heresia, faz o povo pecar tanto contra Deus, ser tão desobediente, mas as pessoas não abrem os olhos. Sobre a obediência tem muitas palavras na Bíblia, irmão. Busca as palavras que falam sobre a obediência a Deus, para que você venha aprender a obedecer a Deus e não a homens. Como diz também em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz o seguinte: não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas a ponha em prática. Quer dizer, a gente não pode ser só ouvinte da palavra. Nós temos que botar aquele ensinamento que está na palavra em prática em nossa vida. O que é prática? É viver aquilo que Deus colocou. Por exemplo, quando você tira a carteira de motorista, você não tem habilidade. Você tirou, fui na autoescola, mas aqui acolá você é barbeiro. Um barbeirinho, às vezes até para atrapalhar o trânsito. O cara fica atrás porque você fica ali. Mas com o correr do tempo, você vai botando aquele ensinamento em prática
e você passa diante de um carro do outro em poucos centímetros, numa velocidade de 70, 80. Porque você tem prática, você praticou, você é igual a palavra de Deus. Nós temos que praticar ela para andar na vida, correr na vida, ser grande na vida. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, ser obediente. Eu vou dar um trecho aqui que você gostaria que você lesse em casa, esses 2 trechos, estudasse muito ele, em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obederecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando, hoje Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Deus abençoará na cidade e no campo. Deus abençoará, dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus abençoará com boas colheitas de trigos e de cevada e com muita comida. Deus abençoará em tudo o que fizer. Quer dizer, Deus abençoará no campo ou na cidade. Muitas vezes as pessoas estão numa perrenga medonha. Eu estou falando agora das pessoas que não têm conhecimento. Porque o cristão, quando está apanhando, ele corre para a palavra para saber. Eu estou apanhando, peraí, eu vou aqui na palavra saber onde é que eu estou errando, porque Deus está fazendo isso, e se é uma aprovação, eu buscar força na palavra para ser aprovado, e depois ele preparar uma mesa para mim. Peraí, eu vou olhar aqui, porque muitas vezes a aprovação não vem de Deus, vem de nós mesmos, porque nós estamos em desobediência. E às vezes Deus bota a prova para que nós venha provar o nosso amor. Hein? Há duas fases da aprovação. Viu? Então ele está dizendo aqui, aquelas pessoas muitas vezes estão no mundo e dizem assim, pô, eu não estou dando certo aqui, é o bairro, vou mudar de um bairro para o outro. Não adianta. Porque o que falta é a obediência a Deus. Você pode mudar, porque a Bíblia diz que quando você é obediente a Deus, você tanto prosperará no campo como na cidade. E em tudo que você fizer, você prosperará. Mas depende da obediência, fazer aquilo que estudar a Bíblia, buscar corretamente a vontade de Deus para dentro de você. Buscar a vontade de Deus para dentro de você. Em Deuteronômio 28, ó irmão, as bênçãos de Deus vai até o versículo 14. Agora veja, ó. Diz assim na Bíblia: o castigo para os desobedientes. Deuteronômio 28:15. Porém, se vocês não derem a atenção que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecer às suas leis e aos seus mandamentos que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados com a seguinte maldição: Deus amaldiçoará na cidade e no campo. Olha só. Deus amaldiçoará você na cidade e no campo. Então não adianta para onde você for. Não vou. Não adianta, porque você vai ganhar de um lado e a desobediência vai tirar do outro. Muita gente diz que é o diabo. Não, é a sua desobediência. O diabo, ele nos tenta. O diabo não tem poder, irmão. O diabo tem força. Ele vem com a força dele tentar nós. Poder quem tem, só tem um que tem poder no universo. É Jesus. Esse tem poder.
Esse negócio das pessoas terem medo do diabo, não. Você tem medo do diabo. Sabe por quê? Porque você está na desobediência. Porque aquele que é obediente, ele não toca. Aí você diz, e por que ele tocou em Jó? Porque Deus permitiu para provar para ele que nem todo mundo na terra é interesseiro como eu e você. Jó mostrou isso. Se Deus mandasse tocar em muitos bispos, apóstolos no dia de hoje, para provar, Deus teria sido envergonhado. Porque ele não ia resistir àquela prova. Porque Deus chegou e disse, meu servo Jó anda na terra justo, íntegro, reto, homem temente a Deus. Olha. Aí o diabo disse, olha o que o diabo disse, tu dá tudo a ele, tudo que ele faz, como diz aqui na Bíblia, porque Jó era obediente, em tudo que ele fazia ele prosperava, ele tinha riquezas. Tudo que tu... Aí Deus disse, tu tá pensando que Jó me serve porque eu dou as coisas a ele? Vai lá e tira tudo que ele tem. Só não pode tocar na vida dele. Num dia só, Jó perdeu toda a sua riqueza, num dia. E ainda ficou 10 caixões na sua sala, que eram seus 10 filhos. Assim mesmo Jó não blasfemou contra Deus. Continuou obediente a Deus. Satanás voltou, pode ler lá em Jó. Voltou e desafiou Deus mais uma vez. Aí Deus disse, toca na carne dele. Só não tira a vida dele, toca na carne dele. Ele ficou cheio de úlcera no pó e na cinza. Eu acho que no ser humano nunca vai passar e nunca passou o que Jó passou. E Jó foi fiel a Deus. Mas você vê lá no finalzinho eu não gosto de dizer história, da realidade da vida de Jó, porque a Bíblia não é história, é a realidade da vida. Então, a realidade da vida de Jó, lá no final, ele começou a orar pelos seus amigos e Deus restituiu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Então a obediência nos faz ser forte. Porque dizer que é obediente porque está no bem bom, eu quero ver a obediência passando as dificuldades e continuar confiando sem murmurar. Eu vejo muito crente murmurando. Se Deus não vier mudar minha situação, eu largo ele. Se Deus, eu estou aqui, Deus, eu sou fiel ao Senhor. Eu sou fiel. Coitado. Coitado. O Senhor tem de me dar. Se o Senhor não me der, eu não vou mais te servir. Coitado. Ali ele perdeu todo o direito da restituição de sua vida. Mas se ele diz assim, Senhor, eu sei que eu sou pecador, errado. Sei que eu estou aqui e não estou sabendo porque está vindo essa provação na minha vida. Mas, pela misericórdia do Senhor, me dá uma palavra, onde está o meu erro, onde está a minha iniquidade. Porque eu não estou reconhecendo e não estou sabendo onde está. Me mostra. Aí Deus mostra e você diz, Deus me perdoa. Porque eu pequei contra o céu e contra ti. E eu estou querendo arrependimento no meu coração. E a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Pai amado, Pai querido, eu vou te obedecer, eu vou te servir, eu vou te honrar. Eu vou gloriar o teu nome. Eu vou ser um exemplo do Senhor aqui na terra. Aí Deus começa a fazer a obra. Não precisa você dizer assim, você está sofrendo, é porque você não sacrificou. Você não está sofrendo, é porque você não deu a oferta de sacrifício. É porque o diabo entrou na sua vida e você está sendo destruído. Faça um sacrifício, venda seu carro, sua moto, pega o dinheiro do banco, bota em cima do altar.
você vai continuar sofrendo, irmão. Porque o que está faltando em você não é sacrifício nem oferta. O que está faltando em você é aprender a obedecer a Deus, porque Ele muda a sua vida. Ele mudou a minha. Ele mudou a minha e cada dia eu vejo. Eu fiz coisas que eu nunca pensei de fazer em minha vida, irmão. Eu fiz coisas que eu nunca pensei. Sendo obediente a Deus. E todo dia ele vai crescendo. Porque hoje eu não ando mais atrás das coisas materiais. Porque hoje eu estou no altar e minha vida é no altar. É para viver, para ensinar. Não com sabedoria minha, ensinar com a sabedoria que Ele derramar em minha vida. E renunciar a tudo. Hoje eu tenho um ministério em minhas mãos. E esse ministério eu tenho de honrar e obedecê-lo a Ele em tudo em Cristo Jesus. E eu vejo Deus fazer coisas que quando eu buscava meus interesses eu não tenho. Não tinha. E hoje eu tenho paz, felicidade. Tenho alegria no coração. Que muitos não têm. Que muitos não têm. Hoje eu tenho. Então, busque estudar a Bíblia. Eu estou fazendo esses vídeos, não é porque eu sei falar, não é porque eu sou didático nas coisas, eu até enrolo minhas línguas às vezes, até eu tenho de escrever às vezes os versículos para me lembrar na hora e pregar. Quero fazer uma coisa simples, mas não perfeita aos olhos dos homens, porque muitos que podem até ver esse vídeo e criticar. Mas eu não importa o que você pensa de mim. O que importa é o que Deus está pensando de mim nesse momento, do que eu estou fazendo para agradar a Ele. Então eu não ligo antigamente eu até ligava, eu tinha vergonha. Hoje não, hoje eu falo do meu jeito, porque é esse jeito que Deus quis que eu falasse. É como Moisés. Vai até Faraó, mas eu não sei falar, eu também não sei falar. Eu não sou muito bom em leitura, mas eu estou aqui. Deus mandou eu vir para cá. Eu tenho de obedecer. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Jesus vá superabundar a sua casa, não só de riquezas materiais, mas da felicidade, da paz, do amor dele dentro do coração dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Que todos vivam em união dentro dessa casa em Cristo Jesus. Isso é uma casa milionária, uma casa de felicidade, de paz. Que Deus esteja com você e que supra com suas necessidades no dia de hoje. Amém. Glória a Deus.